Foi um ano difícil, foi um ano atípico, foi um ano complicado, mas até aqui o Senhor nos guardou. Amém? E eu acredito que nós precisamos de fazer uma reflexão e também ver como está as nossas atitudes. E eu pedi a Deus para que Ele falasse conosco nesta noite. E quando Deus fala comigo, fala com a igreja e assim sucessivamente. E eu quero convidar você a se colocar em pé, não em reverência a mim, mas a palavra de Deus que nós vamos ler. Daqui a pouco você vai ficar sentado muito tempo. Amém? Abre suas Bíblias lá no livro de Jeremias. Eu vou estar lendo na versão NAA. Abre suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5 ao 10. Jeremias 17, 5 ao 10. A Bíblia diz assim. Todos encontraram? Vamos aguardar. Para você que está em casa, livro de Jeremias, profeta chorão, glória a Deus. Vou aguardar você encontrar. Capítulo 17, verso 5, amém. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá atendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Esse louvor ministrado hoje aqui nesta noite, ele falou muito aos nossos corações. O Senhor já quebrou cadeias, e o pastor falou de algo aqui que de verdade eu entendi a mensagem do Espírito Santo nessa noite, de atitude. E é justamente disso que nós estaremos falando nesta noite, o poder da confiança no Senhor. Como tem andado você diante da confiança em Deus? O pastor acabou de ministrar uma palavra aqui que eu nem precisaria estar ministrando, porque o Espírito Santo já ministrou aos nossos corações. Mas diante desse texto lido, bendito aquele que confia no Senhor, que coloca, que deposita a sua esperança no Senhor. O que é que falta para você estar confiando no Senhor? Diante desta pergunta, eu quero que você ore a Deus. E eu quero que você peça ao Espírito Santo para ministrar no seu coração. Que não seja eu a falar, mas que o Espírito de Deus venha sobre você de uma forma extraordinária. Eu quero convidar você a chamar, a pedir pelo Espírito de Deus para falar no seu coração que o Deus vivo
vivo ministre sobre você agora. Pai, eu oro nesta hora junto com a tua igreja, junto com teus filhos. Meu Deus, eu clamo aqui a tua essência derramada sobre a igreja, que teu Espírito Santo de Deus inunda os corações agora, vai repreendendo toda incredulidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus, ministra nas vidas e que cada um saia daqui nesta noite saciado do Senhor, cheios do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podeis se sentar, queridos. Amém? Final de ano nós fazemos projetos. O ano que vem eu quero ler a Bíblia. Eu não vou perguntar aqui quantos leram a Bíblia esse ano, mas é importante nós entendermos. Se nós entendermos a importância da Bíblia, que ela é uma revelação divina e que ela não é um resultado de investigação humana, nós estaríamos a cada momento lendo a todos os instantes a palavra do Senhor, porque é ela que nos sacia, porque é a Bíblia que nos direciona, porque a Bíblia, queridos, ela não é terrena, a Bíblia, ela é celestial, a sua origem, ela está em Deus, a origem da Bíblia não está na mão do homem. Então, quando nós ouvimos e lemos a Bíblia, nós temos um encontro com o próprio Deus. E eu quero incentivar você com essa mensagem nesta noite, que você venha entender a diferença daquele que confia em Deus, coloca a sua esperança em Deus, e aquele que não coloca a sua esperança em Deus. Talvez você que está aqui nesta noite possa, em algum momento da vida que você passou durante o ano, ter deixado de ter esperança contínua em Deus. Às vezes os problemas te sufocaram tanto que você esqueceu de confiar em Deus. E você precisa de tomar uma atitude nesta noite, que nós vamos fazer uma virada de ano, e você vai entrar o próximo ano de 2022, e aí eu já profetizo sobre a sua vida, confiando 100% integralmente no Senhor. Independente do que você viveu, ou que você está vivendo, eu quero te falar que nós estamos fazendo a quinta profética, que você ainda vai receber de Deus. Então, se você não está totalmente com a sua confiança em Deus, eu quero te motivar nesta noite a fazer uma entrega, a se derramar na palavra do Senhor, para que você possa vir receber de Deus. Amém, queridos? Você vai se fortalecer. E isso é real quando você bebe e come da Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? E para isso nós vamos estar analisando aqui o verso 9 que nós acabamos de ler, que diz assim: olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá atendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quem sonda o seu coração? É Deus. Amém? Embora o homem ele se engane a respeito do seu coração, porque coração, queridos, é terra que ninguém anda, somente Deus. Só o Senhor visita e Ele esquadrinha o seu coração e o seu pensamento. Você pode até falar com os seus lábios uma coisa, mas o seu coração pode estar falando outra coisa, porque só Deus conhece, o Deus onisciente, o Deus onipresente, Ele que conhece todas as
coisas e ele não é enganado. Veja o que fala o verso 10. Eu, o Senhor, sou do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os caminhos que ele anda. Isso é o que Deus faz. E Deus está dizendo: ei, eu vou avaliar o que está dentro do seu coração. Eu sei o que está dentro do seu íntimo, incluindo suas motivações, e eu vou dar a cada um de acordo com o proceder. Deus quer saber o que você faz, quais são as suas motivações. E aí nós vamos entender e observar que aqui nesse texto existe duas diferenças: aquele que confia, aquele que é bendito, ele confia, ele deposita, e a esperança dele é o Senhor. E aquele que não confia, aquele que não acredita, aquele que por um motivo ou outro deixou de confiar. Então nós vamos falar das duas atitudes, da mesma forma que foi falada aqui da atitude de Abigail. E eu quero refletir nesta noite com você, qual sua atitude, como você tem andado. E aí nós vamos observar que o verso 5, ele começa assim: olha, maldito o homem que confia no homem. Significa que isso é apartar o coração do Senhor. Aquele que não confia em Deus, mas confia no homem. Há pessoas que, para alegar desconfiança no outro, ele cita esse versículo. Aquela pessoa que não confia no colega, ele cita esse versículo: maldito o homem que confia no homem. Como se não pudesse confiar em ninguém. Ei, surge uma pergunta diante disso: se você não pode confiar em ninguém, como que os casais confiam um no outro? É possível ter uma relação se você não consegue confiar? Como que pode ser isso? Ei, Deus não está dizendo para você não confiar no outro. Deus não está falando em não ter confiança nas pessoas. Deus está falando de um nível de confiança no homem, onde se faz da carne mortal o braço e o coração se aparta de Deus. Aqui é uma substituição entre escolher confiar no homem por meio dessa escolha e rejeitar o Senhor. É isso que esse versículo está dizendo. Então, o texto não está dizendo que é errado confiar em alguém e que não é errado aceitar a ajuda do próximo. Mas o que o texto está condenando é a troca. É quando nós confiamos em alguém em detrimento da confiança no Senhor nosso Deus. Em quem você tem confiado? Como que está sua confiança? Essa é uma mensagem um pouco diferente das que eu normalmente ministro, porque eu quero trazer você a uma reflexão de como que está a sua vida diante de confiar ou não confiar, da esperança que é Deus e do ano vindouro que Ele está nascendo aí repleto de 365 dias de bênção, de glória, de provisão, de mover de Deus para a sua vida. E para que isso aconteça, a sua esperança necessariamente tem que ser o Senhor. Em 2 Crônicas 16, depois você lê em casa, verso 7, diz muito bem sobre essa questão da confiança. Olha o que diz lá: naquele tempo veio Anania a Asa, rei de Judá, e ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Ou seja,
Quando você olha para o contexto, essa palavra de Deus diz que no reinado de Asa, depois você lê em casa para você compreender perfeitamente. No reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, rei de Israel, ele subiu e levantou contra ele, e a Bíblia diz que Asa tomou a prata, o ouro, os tesouros, dos tesouros da casa do Senhor, quando que aquilo pertencia ao Senhor. E ele enviou os servos de Ben-Hadad, rei da Síria, a tentar fazer uma aliança para que ele pudesse defendê-lo. Só que aí, veja só o que aconteceu. Aí nessa hora, você vai ver que veio o profeta, e ele fala. Você lê um pouquinho anterior, você vai entender. Ele fala: quando a multidão de típicos e líbios vierem contra você, e você confiou no Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Ele honrou você. Ele fez algo extraordinário. Mas agora, em vez de confiar no Senhor, você usa os tesouros do Senhor para fazer uma aliança com um cara que daqui a pouco vai estar em guerra com você, e diz que pela sua atitude você acabou de perder o inimigo ao qual você aliou. Queridos, qual foi o problema aqui de Asa? O problema foi a simples e mera aliança que ao longo da Bíblia você verá as pessoas fazerem. Vai fazer, isso não é o problema. Mas era fazer isso em detrimento do Senhor. Você não pode, a Bíblia é clara, ela mostra isso. Você não pode fazer aliança em detrimento de Deus. E aí serve para quem está querendo casar. Cuidado, você não pode casar com pessoas que não professam a sua mesma fé. Não dá certo. É uma aliança que você vai estabelecer. É jugo desigual. Não dá. Agora, quando a Bíblia fala do homem que confia no Senhor, nós também precisamos fazer uma leitura correta desse versículo. Aí lá no verso 7 ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Fala: a minha esperança é o Senhor. Independe de como que a sua vida está, independe de como você está passando, não importa se o seu milagre não chegou, ainda é tempo, vai chegar em nome de Jesus. Você não pode deixar de perder a esperança no Deus que faz tudo, no Deus que promove tudo, no Deus que Ele sonda o seu coração. Qual é a motivação do seu coração? A Bíblia está falando de alguém que coloca a sua esperança em Deus. Não significa que essa pessoa não possa ser ajudada por outra. Até porque Deus, Ele usa pessoas para te abençoar. Mas a esperança dele tem que estar no Senhor, não é no homem. A esperança dele não está nas pessoas, a esperança está no Senhor. Por isso eu intitulei essa mensagem: a minha esperança, a esperança, o poder da esperança está em Deus. E você precisa de entender isso nessa noite. Então é você ter aquele nível de convicção, é saber que mesmo que Deus use o homem para ajudar, isso será o resultado daquela orquestração divina. Sabe quando você está orando e de repente aparece alguém para poder colocar nas suas mãos? Não é o homem, mas foi Deus que ouviu a sua oração e enviou uma pessoa. Ele ajuda as pessoas. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exemplos grandiosos. A Bíblia fala do rei Assuero quando você lê o livro de Esther. No momento ele perdeu o sono, e aí ele pegou as crônicas do reino, e ele foi ler, e ele viu lá, nas crônicas do reino, que ele
tinha sido agraciado por um conservo, Mardoqueu. E ele não havia retribuído o favor a Mardoqueu. E aí ele vai e chama o servo dele, Naamã. E se você ler essa história, você vai ver que Naamã estava tramando matar Mardoqueu. E aí, quando você vai observar, o rei pergunta para Naamã: Naamã, o que eu posso fazer para agraciar alguém que fez um favor para o rei? Aí Naamã pensou assim: pronto, estou feito, é comigo. Aí ele falou: olha, você prepara tudo, prepara as roupas, faça tudo. E aí o que aconteceu? O rei falou assim: então proceda assim e faça isso para Mardoqueu. Queridos, o favor de Deus alcançou a vida de Mardoqueu quando ele menos esperava. Por que eu estou te contando essa história? Porque Mardoqueu, a esperança dele, a esperança daquele povo que estava fadado a serem todos mortos por uma tramóia de Naamã, eles dobraram o joelho e diz: a esperança nossa é o Senhor. Se Deus for conosco, nós vamos ser salvos. Se Deus for comigo, eu vou conseguir. Ei, o que eu quero que você entenda nessa noite? A sua esperança é Deus, Ele é Senhor. É um ano que está vindo, é um ano de promessa, vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de provisão, vai ser um ano com o seu celeiro vai estar abastado, vai ser um ano de saúde, vai ser um ano de prodígio, vai ser um ano de milagre. Eu posso ouvir um glória a Deus? Coloca a sua esperança não no homem, não na mulher. Nós somos falhos, mas Deus não é falho. Nós podemos reconhecer que muitas das vezes Deus vai usar pessoas. Deus usa situações. Ele não precisa das situações para fazer nada. Contudo, Deus usa as situações ao favor dele para poder abençoar você, para poder moldar você, para poder tratar com você. Deus faz isso em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, é algo extraordinário. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido. Nesse ano, nós tivemos uma situação complicadíssima. E eu e mais um obreiro desta igreja, nós precisamos de viajar. E foram 1.200 quilômetros e precisávamos de resolver uma situação lá, que era só a mão de Deus. Nós saímos confiando plenamente em Deus, porque tudo estava ao nosso desfavor. Numa reunião que nós tivemos, eu tive uma reunião, para quem não sabe, eu sou advogada. Eu tive uma reunião com outros advogados, mais 2, e eles falaram assim: você dá conta disso aí? Só se for um advogado muito bom, porque você não dá conta, não é nem sua área. Você é pós-graduado em previdenciário, você está falando de penal, você não sabe nem para onde foi penal. Tem que ser fulano de tal. E aquilo um nervo que me deu algo assim, eu creio, tomada pelo Espírito Santo. E eu falei, e o outro pastor, todos os 2 advogados são pastores, e eu falei: é verdade, eu não sou
Nada, eu detesto penal, mas eu quero falar, pode ser o melhor advogado que for, mas se Deus não tiver na causa, nem ele e nem ninguém vai conseguir fazer essa situação. Queridos, nós fomos confiados plenamente em Deus. E sabe de uma coisa? No meio da viagem, nós ligamos para o delegado. Ele falou assim, não vem não, não vou te atender não. Eu falei, oxe, como assim? Deus, o senhor está vendo, o senhor está vendo. Deus usa essa situação, Deus nos honra. E nós começamos a orar em línguas, e os nossos pastores orando daqui. Queridos, quando nós chegamos na cidade, já de noite, cansado. Eu tenho um problema seríssimo de coluna, minha coluna estava terrível. E aí nós entramos na cidade, e o Espírito Santo, nós entramos aqui, o Espírito Santo nos direciona, e agora onde é que tem hotel? Nós fomos entrando, e logo em seguida, um carro da polícia parou, e eu me identifiquei, eu sou advogada, amanhã eu tenho uma audiência aqui com o delegado, e ele olhou para mim, ele falou assim, tudo bem com a senhora? Tudo bem, nós estamos chegando de Goiânia, Goiás, e eu preciso de um hotel. Ele falou, eu vou levar, e nós saímos dali escoltados na polícia, nós atravessamos toda a cidade, chegamos lá, passamos por um hotel e ele não parou, ele foi parar num outro hotel lá e desceu, e ele foi lá no dono do hotel e nos apresentou, olha, são de Goiânia, é advogada, trate bem, passou comigo na delegacia, olha, aqui é o lugar da delegacia, amanhã a senhora vai vir aqui, direitinho. A nossa confiança estava no homem? Não, porque o homem já tinha falado que não ia nos atender. Nós tínhamos falado, e nós chegamos lá, e nós precisávamos do favor de Deus, e nós chegamos lá concluindo o nosso testemunho. Sabe o que aconteceu, queridos? O delegado nos atendeu, e não somente isso, fez da forma que nós pedimos, e não somente isso, ele ainda pediu para a gente orar por ele. Amém? Ou seja, Deus usa o homem, Deus usa pessoas para nos abençoar. Isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus. E quando nós voltamos, os dois advogados ficaram de boca aberta. Amém? Eu tenho mérito? Não, é favor de Deus. Então o que eu quero, o que eu estou dizendo? É que nós não pedimos ajuda. Nós não pedimos ajuda do homem. Nós pedimos ajuda de Deus. A nossa esperança está em Deus. Você olha para a sua situação, se você achar que está difícil, pode estar difícil, você não está vendo saída, mas Deus vê saída, Ele conhece, Ele sonda o seu coração, Ele sabe da sua motivação, Ele sabe daquilo que você quer, Deus sabe da sua vida, porque Ele esquadrinha, Ele sonda você. A sua dependência tem que estar em Deus. A palavra de Deus declara lá em Isaías 64. E isso precisa ser algo que encha o meu e o seu coração. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Você tem que esperar em Deus. Quando a Bíblia fala daquele que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua esperança, a Bíblia está falando de alguém que espera ansiosamente no Senhor. E a mesma Bíblia está dizendo que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Ei, enquanto você está aqui buscando de Deus, aprendendo de Deus, Deus está trabalhando porque você está esperando nele. Deus trabalha. Você precisa de entender isso. E não é eu que estou falando, não. É Bíblia. Ou seja, quando eu e você confiamos no Senhor, Deus trabalha em nosso
favor. Isso é algo que nós não podemos deixar de levar em conta. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de entender, acreditar e ter como primícia que conduza a nossa vida. Queridos, imagina a promessa de Deus. Ele trabalha para aquele que nele. Já imaginou Deus trabalhando nos seus projetos? O que você precisa? A sua esperança está em quem? Quando o rei Asa, ele simplesmente decide a não confiar no Senhor para confiar no rei da Síria, ele faz uma substituição. Agora a Bíblia fala do rei Ezequias agindo de uma forma completamente diferente, ou seja, uma atitude diferente. Quando Senaqueribe vem contra ele, ele faz discursos e ameaça. O posicionamento de Ezequias é o seguinte: ele fala lá em 2 Crônicas, para depois quem quiser saber, 32. Ele sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Aleluia! Olha a diferença. Isso é confiança. Diga comigo, confiança. E aí, com ele está o braço da carne. Em outras palavras, tem muita gente naquele exército, mas ele está sendo ajudado por homens. E mais conosco, o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com Ezequias. Aleluia! Queridos, ele junto com Isaías, ele sente, ele vê, ele sabe a carta de ameaça de Senaqueribe. E aí ele vê aquilo lá no templo, e ele estava lá no templo do Senhor, e ele diz: Senhor, olha para essas ameaças, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor. A Bíblia diz que naquela noite o Senhor enviou um anjo, um só anjo no arraial do inimigo, e derrubou mais de 180 inimigos. Aleluia! A sua confiança está em quem? Aonde você tem colocado? Que tipo de problema que você tem que você não pode confiar no Senhor? Não importa o tamanho, não importa a situação, não importa o tamanho das suas dívidas. Eu quero te falar que você tem um Deus que muda a sua história. Sabe, nós precisamos entender o poder de confiar no Senhor e fazer do Senhor a nossa esperança. Queridos, eu quero te motivar nesta noite a você mudar a história da sua vida, a você mudar a sua atitude. E aí eu quero falar rapidamente aqui dos sinais de maldição. Aquele que acompanha e não confia. Não vai longe não, tem pessoas aqui que estão aqui dentro, aqui, que eu estou falando e ele está falando assim: será? Será? Você ainda vai ver o que Deus vai fazer. Deus faz. Deus, Ele é Deus que Ele não fica devendo nada a ninguém. Aleluia. Ele é Senhor. O verso 6 que nós acabamos de ler aí, ele diz assim: olha, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Queridos, nós poderíamos aqui estar falando várias situações, mas eu quero elencar aqui, primeira coisa: ele será como um arbusto solitário no deserto. Ei, olha aqui para mim. O senso de solidão, de estar desamparado, sozinho, abandonado, pertence àquele que não confia no Senhor. Pertence àquele que não tem esperança no Senhor. Sabe que aquele que confia, ele não será desamparado.
Salmo 27 diz assim, Davi fala assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Isaías 49 nos traz uma mensagem tremenda a respeito do compromisso de Deus conosco e do seu amor conosco, a ponto de jamais, diga comigo, jamais me abandonar. Ele fala assim, olha, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. E Deus, para falar disso, usa a figura da mãe. Ele diz assim, olha, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Na sequência vem a pergunta de Deus no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Ei, não importa a situação que você está, não importa o pecado que você andou, não importa a forma que você entrou aqui nesta noite, Deus, Ele nunca esqueceu de você. O Senhor nunca esqueceu. Você que está me assistindo aí, Deus não esqueceu de você. Não importa a situação que você vive, Deus não esqueceu de você. Precisa você voltar aos pés do Senhor. E nessa noite, se tem alguém aqui que está achando que o seu pecado, para Deus não existe distinções, Ele te ama, seja você pecador ou não, Ele ama você. O que você precisa é se render aos pés do Senhor. Amém? Deus está dizendo, assim como a mãe não esquece do filho, apesar que em algumas situações tem algumas mães aí, né, que as mães desnaturaram que param, né? Deus está dizendo, eu jamais esqueço de você. Deus, Ele é Senhor. Deus, Ele não esquece. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família, seu marido, seja quem for, mas Ele não esquece. Ele não está deixando você. Lá no livro de Hebreus tem uma declaração extraordinária, aonde Deus é a nossa fortaleza. Seja a vossa vida em avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Aí ele fala assim, olha, porque Ele tem dito, de maneira alguma eu te deixarei. Se a gente for pegar as partes das Bíblias, é onde Deus fala, olha, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu sou o seu ajudador, eu sou o seu Deus, eu sou sua fortaleza, eu sou o seu Senhor, creia em mim, confia em mim. Ei, queridos, nós precisamos de ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós encontramos essas riquezas e essas promessas e vamos ter a nossa confiança lá no Senhor. E é isso que nós precisamos, porque aquele que confia no que Deus falou, ele sabe que nunca será desamparado. Essa palavra do livro de Abacuque, ela de Hebreus 13, na parte 5, versículo 5, parte C, ele é uma promessa extraordinária, porque ele tem dito, de maneira alguma eu te deixarei. E aí no verso 6 ele ainda confirma, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Quem luta suas batalhas é Deus. Agora, onde você tem colocado a sua confiança? E aí, continuando nessa questão do maldito, porque a confiança dele não está em Deus, ele fala assim, olha, a parte B desse versículo, não verá quando vier o bem. Quem não confia em Deus, não consegue enxergar as coisas boas que Deus faz. Esse maldito, por não crer no Senhor, ele não vê o bem, ele não consegue enxergar o bem vir, mesmo que o bem venha sobre todos, ele não consegue ver.
Exemplo disso, Jesus disse que faz cair o sol, cair a chuva sobre o justo e o injusto, e que nesse sentido não faz a menor diferenciação, a chuva cai em cima de todos. Agora tem gente que a bênção pode estar caindo e ele simplesmente não consegue enxergar. Sabe, é impressionante como muitas vezes o milagre precisa acontecer na maneira, na forma que as pessoas olham a situação. O olhar de Deus, querido, é diferente de nós. A geografia que Deus olha, que Deus anda, ela é diferente da nossa geografia. Então você precisa de crer na mão de Deus, a mão invisível, que você não está sozinho e que a sua esperança é o Senhor. A Bíblia fala de Agar no deserto. Ela vê o filho chorando e ela está preocupada. Depois você lê a história de Agar, que está lá em Gênesis, não dá tempo de eu falar. E ela está preocupada, queridos, porque ela saiu errante, estava com sede. E ela vai lá e coloca o filho lá no cantinho e fala assim: olha, morre aí. E ela sai de perto do filho, para ela não ver o filho morrer, porque eles estavam com sede e com fome. Ei, sabe de uma coisa? Deus fala com Agar e fala assim: Agar, abre os seus olhos, porque a fonte está lá. Qual é o milagre que você precisa? O seu milagre já está aí. Basta você acreditar, basta você confiar, basta você crer, basta você tomar posse, você entender que o seu milagre está aí. Abra os seus olhos agora pela fé. Deus não fez uma fonte naquele momento. Deus não criou uma fonte. A fonte já estava lá. Porque tudo é uma questão de ótica e perspectiva. Onde não existe confiança, as pessoas não conseguem ver o bem. Sabia? Então você precisa de confiar em Deus. E aí nós passamos para a situação daquele que confia no Senhor. Daquele que confia no Senhor. A sua esperança está em Deus. Amém? Você precisa. Aí a Bíblia diz assim: olha, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Queridos, eu já estou finalizando, mas o que eu quero que fique no seu coração nesta noite? Que a sua confiança, ela tem que ser em Deus. Você não pode murmurar, você não pode reclamar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tudo depende da ótica, tudo depende da sua situação. Aquele povo que estava lá no Egito, eles demoraram quanto tempo? 40 anos. Isso tudo por causa do quê? Murmuração. Você talvez passou um ano difícil, foi um ano atípico, como eu disse. Foi um ano complicado. E o ano que vem, em nome do Senhor Jesus, vai ser um ano diferente desse que você viveu. Aquele povo, eles murmuravam de tudo. Reclamava que ia ter fome. Ah, Deus está nos tirando do deserto para não ter fome. Aí Deus manda maná. Reclamava que não tinha água. Deus faz sair água da rocha. E aí Deus fala assim: não tem nada não, eu estou com você. Nessa noite, o que eu quero que você entenda? Deus está com você em tudo e em todas as situações que você viveu. Se você está aqui até hoje,
é porque Ele está te sustentando. Qual é a atitude que você vai ter? A de confiar em Deus? A de ter esperança em Deus? Ou não? Eu quero te encorajar. Se você tem colocado a esperança em Deus, glória a Deus. Se você está mais ou menos, eu quero te encorajar nesta noite a colocar a sua confiança, a levantar aí agora e orar comigo e falar que Deus vai mudar a sua situação. Ainda é tempo, o ano não finalizou não, nós estamos vivendo momentos proféticos. Eu quero que você entenda da sua capacidade de reação. E eu quero te convidar a você colocar em pé. Que você não venha ser aquele que não confia, que não tem esperança no Senhor. Mas que você venha ter a sua capacidade de reação. Alguns reagem de forma diferente diante da resistência do vento. Queridos, um carro de corrida, ele usa o aerofólio para usar a resistência do vento, para ficar colado no chão. Agora o avião usa a asa para usar essa mesma resistência do vento para levantar voo. Diante da mesma resistência, você pode deixar que isso te mantenha grudado no chão ou que te faça você levantar voo. Tudo depende da sua atitude. Tudo depende da sua atitude. E aqui a Bíblia está falando de atitude de confiança ou da falta dela. O que você tem feito para confiar no Senhor? Você vai ficar estabilizado, grudado aí no mesmo canto? Ou você vai alçar voo, vai entrar um ano 2022 crendo no Senhor, lendo a palavra, comendo a palavra, orando e declarando: Deus é o meu Senhor, é a minha fortaleza, o meu Deus vivente, o meu Deus que faz a diferença, o meu Deus que restaura a minha vida, o Deus que restaura o meu casamento, o Deus que restaura o meu filho, o Deus que liberta a minha casa. Qual é a sua atitude nesta hora? Porque Deus, Ele está aqui e Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua história. Para de mimimi, blá blá blá. Você tem um Deus que muda a história. Eu sei, aleluia, que sempre estás comigo.